Prezados amigos, meu cordial bom dia para vocês. É realmente uma alegria quando a gente conhece os nossos coparticipantes da nossa instituição. E como a Fernanda disse, é um tema que nós não gostaríamos de falar, mas fazemos nossa parte. É uma epidemia? Sim, é uma epidemia. É o mal do século? Sim, é o mal do século, as drogas. E por onde eu passo, sem exceção, qualquer cidade que eu passo, qualquer universidade que eu falo, escolas, casas religiosas, culturais, é o mesmo sofrimento, é a mesma dor. Viemos agora das cidades mineiras de Três Corações e Machado. E ao chegar em Três Corações, a educadora social nos recebe assim: ah, Celso, graças a Deus você veio aqui para implantar este trabalho, essa metodologia sobre dependência química, sobre drogas, porque aqui é uma epidemia na cidade. Nenhuma novidade para mim, mas elas imaginam que a epidemia seja apenas na cidade delas. Falei, minha filha, é geral. Esta semana ela continua falando. Esta semana, uma jovem dependente de cocaína se matou, completamente drogada. Mas eu falo jovem, é de 16 anos, de 15 anos. Aí eu vou para o hotel, tomo meu banho, ligo a televisão, noticiário. Jovem, drogada, menina, 17 anos, dá um tiro na cabeça. Crack. Aí eu, de manhã, desço para tomar o café, para continuar o trabalho. Noticiário. Outra, naquelas regiões ali, se joga do 10º andar completamente drogada. Quer dizer, parece que você anda daqui, dali tem uma notícia sobre um dependente com algum problema. E é um problema de todos nós. O problema não é só do governo, o problema não é só do Celso, nem da nossa unidade, da Fernanda, não é. É de todos nós. Porque quem de nós não tem ou teve um problema de dependência química, de drogas dentro da família? Uma dessas cidades, quando eu fiz essa pergunta, alguém disse assim: eu nunca tive. Na minha família nunca houve um problema de drogas, de dependência química. Eu falei, parabéns, em mais de 14 anos que eu faço esse trabalho, a senhora... Mas deixa eu fazer uma pergunta. E o álcool? E o tabaco? Que são drogas. Ah, não, meu marido é lá alcoólatra e morreu por causa do álcool, com cirrose. Então é importante esclarecer que droga, álcool e tabaco também são. Às vezes as pessoas classificam o álcool e o tabaco, o cigarro, que não são drogas, e na verdade são. Bom, o nosso tema é esse aqui, ó, drogas, desrespeito à vida. Nós visitamos algumas unidades do Lar Fabiano de Cristo, e vocês são pais, mães. Então veja só, são jovens como os filhos de vocês. Essa turma foi aqui há 2 anos e meio, mais ou menos, fizemos o trabalho aqui. E muitos me procuram para dizer também que são dependentes. Talvez filhos de vocês. Sou dependente, às vezes o pai não sabe e a mãe. Sou dependente, às vezes garotos de 14 a 17 anos. Sou dependente do álcool, ou do cigarro, ou do crack, ou da cocaína. E muitos me pedem ajuda para os pais. Como é que eu posso ajudar meu pai? Meu pai é dependente do álcool, minha mãe é fumante, ou usa a droga ilícita, é o crack, a maconha, a cocaína, e as drogas lícitas, né? O cigarro e o álcool, pedindo socorro para os pais. Então eu não posso ficar de braços cruzados, vendo uma situação como essa, de epidemia, e faço a minha parte, tentando levar uma mensagem de esclarecimento como forma de prevenção. Aqui já viajando,
Campos de Goytacazes, Caçapava. Olha que interessante. Esse aspecto é importante. O trabalho não é meu, não é do Celso, não é da Fernanda, é de todos nós. Olha aqui, em Caçapava, isso é muito comum, e eu peço para que as nossas unidades convidem as professoras do município, os psicólogos, os psicanalistas, psiquiatras, para que assistam esse trabalho. Esse trabalho foi feito em Caçapava. Esse rapaz é do CAPES, lá foram 4 dias de trabalho. 4 dias. Esse rapaz é do CAPES, Casa da Criança, tem uma universidade dirigida por freiras. Moça da prefeitura, assistiram às 3 aulas e o treinamento. Todos os 3 pegaram essa metodologia, este trabalho, e estão implantando naquela cidade. E para minha alegria, não é vaidade não, graças a Deus eu não tenho, porque a minha proposta é a multiplicação. Quando você chega em outras cidades, Juiz de Fora, puxa vida, você vê alegria, Passa Quatro, Minas Gerais também, Conselho Regional de Assistência Social, representante, vários representantes, professores, e pegam toda essa metodologia e levam para implantar nas escolas, para implantar no Conselho Regional de Assistência Social. Então, para mim, é muito legal, é muito gratificante essa multiplicação que se faz. Esse trabalho não é meu, é só trazer um pendrive e vocês vão levar isso para casa, vocês vão levar para a escola, vão levar para o trabalho. Bom, depois desse prefácio, preâmbulo, aí começa o nosso trabalho com essa imagem de solidariedade. Nós estamos acostumados muito a ser solidário apenas com o espelho, né? Ou com os nossos mais próximos. Mas se acreditamos em Deus, se Deus é o Criador de todos e de tudo, nós somos irmãos. Então, por que não ser solidário com o nosso irmão? E quando você fala de dependência química, ou do álcool, do tabaco, ou das drogas ilícitas, maconha, crack, cocaína, puxa vida, rapaz. São pessoas que precisam de ajuda. Não são marginais, não são bandidos. Precisam de apoio, de carinho. Porque quando mais se precisa, você dá uma pancada na cabeça, você expulsa de casa, você discrimina o próprio filho, o próprio parente, o próprio amigo. Não, não é por aí. Então começo com essa imagem e essa frase, que a droga nos leva até as nuvens, mas não oferece paraquedas. No primeiro momento é a euforia, é o prazer, os amigos também, e depois, cadê aquele colega que te ofereceu a droga? Muitas das vezes é uma queda livre e a morte. Vocês podem falar assim, e é muito comum, por isso que o número é pequeno hoje, porque amanhã eu tenho certeza, se eu pudesse voltar amanhã, o número seria muito maior. Agora vim de Três Corações, isso é normal. O primeiro trabalho tem 200 pessoas, no segundo tem 400, porque repassam a informação da importância de um trabalho como esse. Vocês podem falar, mas você não conhece nada sobre drogas? Eu conheço. Eu vou provar para vocês que vocês nada conhecem sobre o assunto. Como há 14 anos, quando comecei a pesquisar, eu também nada sabia e ainda sei pouco, muito pouco sobre o tema drogas. Depois de 14 anos pesquisando e falando. E tenho amigos do Instituto Médico Legal, Polícia Federal, Instituto Nacional do Câncer, que me fornecem informações precisas, corretas. E ainda não sei quase nada sobre dependência química. Vocês podem falar, mas você é morador de Zona Sul. Só não. Moro em comunidade pobre. Vocês estão vendo essa imagem? Essa foto eu que tirei. E o Ariovaldo, que está aqui, ó, ele sabe bem do que eu vou falar, porque ele mora na nossa região e morou bem perto. Ari, isso aqui, ali atrás é a favela do Antares. Perigosa ou não, meu irmão? Totalmente. Essa foto eu tirei, passando no ônibus por aqui, eu moro um pouco à frente. Então eu tirei escondida essa foto, aqui ficam os seguranças do tráfico, ali atrás a favela, a ferrovia, então eu passo de ônibus ou de trem. E aqui ficam os dependentes, isso aqui fica cheio.
eles vendendo produtos, talvez roubam de casa, não sei, mas máquinas de furar nova por R$2, R$3 para comprar droga. E do outro lado, é mais triste quando você passa de trem. Aí você vê 20, 30 meninas de 13, 14 anos, porque a faixa etária média, hoje dependência, vai a 10 anos, 11 anos. Então, do outro lado, fica cheio também de dependentes, de viciados. Então, eu conheço bem o que eu estou falando. Também moro em região. Algumas dificuldades. Começamos a falar das drogas ilícitas. Todos sabem o que seja uma droga ilícita, né? Que não pode ser comercializada, como a cocaína, o crack, a maconha, o oxi. E nos levam a alguns caminhos. Esse é um dos caminhos, o cárcere. Um outro caminho são os manicômios, estão cheios de dependentes químicos. E um terceiro caminho qual é? A morte. É muito comum, meu irmão. Algumas drogas ilícitas que a gente poderia citar, das muitas, por exemplo, os inalantes. No Rio de Janeiro, eu falo Rio, às vezes eu penso que eu estou em outro estado, outro lugar, mas aqui na nossa cidade, quem andava ali pelo Rio de Janeiro, você via aqueles meninos usando muito a cola de sapateiro. Isso perdeu força para o crack, que é um produto barato, e tomou conta hoje do Rio. Nós temos o ópio, que é um alucinógeno, é uma droga violenta, mas dessa droga você extrai outras, como a morfina e a heroína. Muito usada na Europa, a heroína. A morfina nós sabemos para que serve, não sabemos? Quando a gente tem dor intensa, quando o câncer se instala com aquelas dores, utiliza-se essa droga, mas é uma droga já aprovada pela vigilância sanitária, pelos órgãos de saúde e usada. Mas também, quando usada sem controle médico, é um terror. Vocês vão ver daqui a pouco sobre isso aqui. E o êxtase, a todo instante eles criam esses comprimidos sintéticos, drogas sintéticas, e são drogas caras, usadas nas festas rave no Rio de Janeiro, chamadas rave no Rio de Janeiro, que também é um problema sério. E o skunk, quem conhece o skunk, não vale falar quem já esteve ontem aqui, quem conhece o skunk? O skunk não é aquele grupo musical mineiro. O skunk é a super maconha. É a maconha modificada em laboratório, 10 vezes mais potente do que a maconha conhecida. E aí eu faço um espaço, sou contra um grupo musical, não estou discutindo música, um grupo musical que tem tantos fãs e dá o nome ao grupo de uma droga ilícita. Aí você puxa um outro artista chamado Marcelo D2. Marcelo D2, o que é D2? E as pessoas aplaudem. D2, na linguagem do usuário de maconha, dá 2 tapas na maconha. D2. Dê 2 tapas na maconha. Então, o nome dele passou a ser Marcelo Maconheiro. Felizmente eu não posso aprovar. E o Marcelo D2 vem do grupo Planeta Hemp. E hemp, em inglês, é maconha. Planeta Maconha. Então fazem apologia abertamente às drogas ilícitas. E é pena eu não poder falar para vocês sobre a maconha hoje. É pena, porque eu tenho um estudo muito sério. Agora, dia 26, eu acho que tem uma marcha nacional para a liberação da maconha. E ontem os meninos me perguntaram aqui, 3 meninos, o senhor é a favor da liberação da maconha? Eu falei, sou totalmente contra. Sou totalmente contra. Um dos aspectos que eu apresento especialistas falando sobre o assunto, especialistas em toxicologia e outros assuntos. Um dos aspectos principais, se você libera a maconha, você torna mais uma droga social. E você sabe quais são as drogas que matam mais no mundo? O cigarro é o que mata mais no mundo. 5 milhões de pessoas morrem anualmente por causa do cigarro no mundo. 5 milhões. O álcool, mais de 3 milhões. E são drogas sociais. E se você cria mais uma droga social, só esse panorama da maconha, que eu sou contra,
mas talvez eu volte aqui para falar especificamente sobre o tema com vocês. Olha aqui, olha, drogas ilícitas, 200 milhões consomem drogas ilícitas no mundo, 200 milhões. É como se um Brasil inteiro, estamos em 200 milhões, usassem drogas ilícitas. Esse é outro dado interessante, 20 mil brasileiros anualmente morrem por causa de drogas ilícitas. Nós estamos falando de 20 mil brasileiros. Puxa vida, é um número assustador. Guerra entre traficantes ou problemas de doença, overdose. E de fato, aquela mão vermelha ali, ó, quem usa financia o tráfico, financia a morte. Vamos falar então, que em alguns lugares chama de pó da cocaína. O Brasil é o segundo maior consumidor no mundo, com mais de 1 milhão de usuários, só perdendo para os Estados Unidos, com mais de 6 milhões de usuários. Algumas porcarias que a cocaína traz, nada de bom. E aqui nós vamos encontrar agora algumas formas de uso da cocaína. Essa é a forma mais usual. A cocaína é um pó, faz um cilindro, como está ali, e você cheira. Isso é a inalada, ou, tecnicamente falando, é a intranasal. Essa é a forma mais usada da cocaína. Essa é a intravenosa. Só que eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: isso não é um artista que apareceu na foto e pintou o bracinho de vermelho, não. Isso é um dependente de cocaína ou droga injetável. Isso é um rapaz, de fato, ele está se picando, está se drogando neste momento. Aqui você tem um outro dependente. Repito, não é um artista que está ali que pintou o bracinho de vermelho. Olha esse braço dele, já inchado, e ele vai buscando ao longo do trajeto do braço espaço para se picar. Eu sei que são imagens fortes, talvez vocês estejam lembrando de alguém, amigo na família, às vezes perdeu um parente, mas são imagens necessárias, porque ninguém mostra isso para a gente. Eu digo para vocês, pais, porque uma reunião como essa, isso não é aula, isso é uma reunião de amigos, um bate-papo. Nós precisamos ter bastante conhecimento do tema e material na mão para orientar os nossos filhos. Porque não adianta o senhor chegar para o seu filho e falar assim: meu filho, cuidado que droga faz mal. Mas ele chega lá fora, vê o traficante com o carrão sarado, e os coleguinhas na balada, faz mal nada, eu vou experimentar. Mas na maioria dos traficantes não usa droga. Então, se você tiver um material consistente na mão, sentar com seu filho e dialogar: meu filho, olha isso aqui que não mostram para você. Vamos continuar. E quando no braço não há mais espaço no dependente, o viciado, ele sai procurando, como aquela foto, essa foto aqui, ó. Ele sai procurando a veia melhor na perna para fazer a aplicação. E lá outra imagem ele encontra e aplica. E vai seguindo ao longo do corpo. No pé, a surpresa para mim, quando também a gente vai pesquisando, fala: poxa, mas também no pé. E quando quer uma dosagem mais forte, eles usam no pescoço, para que chegue mais rápido no cérebro, que é o objetivo. E, quando querem que a droga fique mais forte, eles misturam sangue na cocaína e injetam no pescoço. E o risco da contaminação, porque o dependente, o drogado, ele não vai perguntar a ela assim, que é viciada também, exemplo, minha filha: ah,
eu posso usar o seu sangue, você está contaminado de alguma... Não, ele quer pegar o sangue de qualquer um e às vezes vem com cheio de doença e transmite um para o outro. Aqui nós temos outro tipo de aplicação, que é a subcutânea. Nós estamos falando da cutis, da pele. Então, subcutânea, abaixo da pele. E tem suas consequências, como aquilo ali, ó. Leva as nuvens, você fica louco, 10 minutos depois você volta à realidade, como essa foto. Nós estamos falando, na verdade não sou eu, é o doutor Milton. Nós estamos falando de uma necrose secundária. Secundária, não é uma necrose primária. Neste caso aqui, provavelmente, aqui é certo, ele perde. Mas vai perder a mão, com certeza, porque já começa a necrosar tudo, olha. Começa a necrosar toda a mão por uma aplicação subcutânea de cocaína. Tem suas consequências.